Graça e paz, povo lindo do Senhor, que hoje seja o melhor dia da sua vida. Hoje a gente vai tratar sobre a questão do milagre. E aí tem um texto muito conhecido de vocês, um texto muito conhecido da igreja evangélica, da igreja cristã, brasileira e mundial, porque é um texto muito lido, é um texto muito conhecido. E a gente encontra ele nos 3 evangelhos. A gente encontra ele em Mateus, encontra ele em Marcos e encontra ele em Lucas. Em João nós não o encontramos, mas encontramos nesses 3 evangelhos. Sendo assim, eu vou ler ele em Marcos, porque eu acho que é mais fácil da gente destrinchar. Eu acho que é mais prático e também mais diretivo para o que Deus quer falar aos nossos corações. O texto que a gente encontra em Marcos está no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Detalhe, souberam que ele estava em casa. Outras traduções vão dizer na sua casa. Continuando o versículo 2. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e eles lhe anunciavam a palavra. Então chegaram alguns dos homens trazendo um paralítico, carregado assim por 4 homens. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa ou tiraram os telhados, abriram assim uma passagem pelo teto, acima do lugar onde que Jesus estava, então baixaram a cama em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, veja o texto que aqui diz, Jesus, vendo a fé dos seus amigos, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no seu coração, por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles estavam pensando assim, no íntimo dos seus corações, e assim perguntou-lhes, por que pensais deste modo no seu coração? O que é mais fácil dizer a um paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou, levanta-te, toma a tua cama e anda. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse assim ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então ele se levantou, pegou logo a sua cama, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém, queridos? Esse texto é maravilhoso. A gente pode tratar sobre a questão do milagre. Já pararam para pensar o que é preciso para que um milagre aconteça? Primeiro, óbvio, a vontade de Deus. Todo milagre precisa passar pela vontade de Deus. Algumas vezes, ou mínimas vezes, a gente encontra na Bíblia textos onde o homem provoca o milagre, onde o ser humano provoca o milagre, onde as pessoas com a sua fé colocam diante de Deus e Deus acaba fazendo o milagre. Mas de qualquer maneira, o milagre parte sempre do princípio de Deus. É Deus quem faz, é Deus que age, é Deus que promove, tudo vem de Deus. Não é outro homem que faz o milagre, não é uma outra pessoa que faz o milagre, não é o diabo que faz o milagre, ele pode enganar. Há muito tempo atrás, eu conheci uma pessoa que chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou enferma, ore por mim, e a gente orou, e essa pessoa ficou curada, pelo menos ela chegou dizendo que estava curada, e que Deus tinha curado ela. Meses depois, não sei quanto tempo depois, ela voltou dizendo que aquela enfermidade não tinha ido embora. Ela continuava enferma, ainda continuava doente, era um câncer. E aí eu fiz a pergunta, mas irmã, você não tinha dito que Deus tinha curado? Mas Deus curou e depois voltou. Na minha opinião, quando Deus cura, Deus cura. Se é Deus quem faz, Ele faz. O homem pode se enganar, o homem pode achar que Deus fez, mas quando Deus opera, Ele opera e pronto, não tem outro termo. Ah, pastor, a pessoa estava com um câncer no pulmão e de repente apareceu em outro órgão. Não sei, eu não posso dizer, eu não sou médico para dizer isso. Mas eu acredito que se Deus tivesse curado ela, Deus teria curado. Deus age assim. Deus não faz nada pela metade. Mas enfim, o que é que a gente pode aprender sobre esse texto? Para que o milagre naquele jovem, naquele homem que desceu pelo telhado, porque os seus amigos amarraram cordas na cama e desceu ele pelo telhado. Para que esse milagre pudesse acontecer, o que é que a gente pode aprender? Muita coisa, por sinal. Mas eu vou resumir apenas 4 coisas. Para que o milagre aconteça, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa destelhar a casa. A Bíblia vai dizer que Jesus estava na casa e aquela casa era de Jesus. Não sabe se é alugada, não sabe se foi de passagem, não sabe se era de família, mas aquela casa era de Jesus. Isso os maiores estudiosos, teólogos, homens que têm estudado muito esse texto, têm dito que aquela casa era de Jesus. Enfim,
não é a casa, era a circunstância. Muita gente estava ouvindo Jesus e não tinha como aquele paralítico com seus amigos entrar. Então o que foi que eles fizeram? Arrumaram uma estratégia, tiraram as telhas da casa, amarraram com cordas a cama e desceram para que Jesus pudesse operar o milagre. O que a gente pode aprender aqui? A gente pode aprender que não devemos desistir. A multidão rodeava a casa, que nem pela porta podiam passar. E aqueles homens, vendo que o seu amigo precisava de um milagre, vendo que aquele quem eles amavam, porque era um amor de amigo, eles deram uma estratégia, eles conseguiram algo a mais para que o milagre pudesse acontecer. Então, a gente pode aprender aqui que se o milagre ainda não aconteceu, não devemos desistir, devemos criar estratégias para que ele possa mover o coração de Deus. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Se dedique mais, busque mais, vá mais à presença do Senhor, até que ele aconteça. Não desista, não pare, porque se aqueles jovens tivessem visto aquela multidão rodeando a casa, tivesse ido embora, o milagre não teria acontecido. Às vezes alguém pede algo a Deus e não consegue, às vezes desiste no meio do caminho, mas não desista, porque Deus, ele quer operar. E mesmo que ele não opere, ele te ama e ele quer você, mas a gente não pode desistir de ir ter um encontro com Jesus, porque o milagre que aconteceu naquele lugar foi porque eles promoveram o encontro do paralítico com Jesus. Então destelhe, tire a telha que cobre aquela casa, ou tire as dificuldades que cobrem a sua vida, para que você possa ter um encontro com Jesus. Então, para que o milagre possa acontecer, é importante a gente se colocar diante do Senhor e entender que a gente tem que criar essa estratégia. Uma outra coisa para que o milagre aconteça é que a gente precisa ter amigos. O texto vai deixar bem claro que Jesus, vendo-lhes a fé dos amigos, promoveu o milagre. Às vezes a gente não percebe que amigo é bom, e amigos tem alguns mais chegados que irmão, como diz a própria palavra. As pessoas tendem a nos ajudar como a nos atrapalhar. Então, que os seus amigos sejam amigos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, que promova a sua união com Deus. Muita gente acaba saindo dos caminhos do Senhor porque se juntam com pessoas que não devem, se juntam com pessoas que só querem destruir a sua vida. O próprio Salmos vai nos dizer, o Salmo 1, que a gente não deve andar no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Antes a gente tem que ler e meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Então, queridos, meu irmão, minha irmã, o segredo para um milagre também, além de nós promovermos a aproximação com Cristo, de destelharmos as dificuldades de nossas vidas, é a gente andar com pessoas de Deus. Ande com pessoas de Deus que levem você a Deus, de que promova o céu na terra, que promova os milagres de Deus para a sua vida. E repito, mesmo que não haja milagre, só o fato de você estar na presença de Jesus já é de suma importância. E por fim, para que o milagre possa acontecer, o pecado tem que ser perdoado. A Bíblia diz que quando ele chega para Jesus, quando aquele paralítico chega, a primeira coisa que Jesus vai dizer para eles, no versículo 5, é que o pecado dele está perdoado. Às vezes as pessoas acham que precisam de um milagre no financeiro, precisam de um milagre na vida emocional, precisam de um milagre no casamento, precisam de um milagre na família. Amém, precisamos. Mas o mais importante é a vida espiritual. É andar com Deus e morar com Ele no céu. Então, os seus pecados precisam ser perdoados. E para que isso aconteça, peça perdão, caminhe no Senhor, ouça a palavra, se dedique, busque. Mas não adianta ter qualquer milagre na vida se não tiver o céu. Que você, que eu possamos entender que para que o milagre aconteça, essas três coisas são importantes. A primeira, estar na presença do Senhor, que tiremos todas as dificuldades. Segundo, que a gente também caminhe com pessoas que nos levem a Deus, porque hoje tem pessoas fazendo muita coisa errada. E o terceiro, não menos ou mais importante, que os nossos pecados sejam perdoados. Peça perdão a Deus, caminhe com o Senhor, reconcilie com Ele, não faça as coisas erradas, apenas agrade o coração do Senhor. E aí nós veremos o agir, o mover e o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém?